Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Vamos começar aí a brincadeira, não é? Qual que é a primeira carta? Dersoca. Dercy Gonçalves, aquela senhora desbocada, não é, Wanda? Fala demais, né? Falava demais, falava muito palavrão. Muito palavrão. Vamos ler a carta desta velha senhora e que também demorou pra morrer, inclusive sim, igual a rainha. Muito. Né? Falar palavrão não dá câncer, como diria o outro. Né? Expurga, libera, né? Tudo, né? A gente precisa xingar mais, né? Eu acho que xingar é muito saudável, colocar pra fora. Mais. Tem que botar pra menos, fora, né? E é isso. O senhor Paulo, o senhor tem a carta aí para eu dar um tostão da minha voz? Tenho. Vamos lá. Quando você quiser, né? Quando você quiser, você fica bem à vontade. Você tá chegando agora, eu sei que você tá aí, olha aí. É isso. É daí mesmo que eu começo? Você colocou aí, eu dividi parte 1, parte 2, parte 3, você viu? Sim, essa é a 1, né? Essa é a 1? Então, tá bom, te mandei. Olha lá, abre aspas. Tem que ter peito pra vir aqui escrever e contar o que eu vou contar. Mais peito tem que ter quem vai publicar, mas enfim. Não fui eu quem quis isso, só concordei. Eu não quero nem saber o que vão pensar, nem o que vai acontecer. O que eu não quero é perder essa chance que me foi dada de falar pro mundo o que eu tô vendo aqui. Vai pros quintos dos infernos quem não quiser saber do que eu vou falar. Próximo slide. Aí. Mesmo já tendo sido resgatada, recentemente ainda estou cheirando um pouco ao azedume lá de baixo. Aquelas coisas podres que ficam nas partes íntimas do povaréu das emoções desatinadas. Todo mundo sabe que no fim das contas eu fui uma santa, apesar de não parecer. Acontece que dentro de mim era uma confusão dos diabos. Era uma revoltada comigo mesma. Eu nem sabia bem o que eu tinha que fazer no mundo. Só sabia que se eu falasse besteira e mostrasse a minha bunda e o restante em lingerie de bordel dava ibope e eu ficava famosa e assim iria sobreviver. Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros mesmo. E nem ninguém tem a ver com a minha, com o que eu quis fazer dela. Eu sei que não sou má, mas Deus não é besta nem nada. Fui até santa mesmo, de certa castidade mental, mas espalhei maus exemplos. Quem me fazia ser como eu foi uma cambada de espíritos sem vergonhas. Uma putaria que só mesmo quem vê a realidade aqui saberia entender do que eu tô falando. Próximo slide, por favor. Tem mais um? Não, tem o terceiro. Tem mais um. Aí. Não, esse aqui foi o primeiro, né? O primeiro foi o curtinho. Eu acho que era a primeira. Esse aí eu não li. Imagina que eu fui resgatada por uma Madonna de vermelho mais linda que Nossa Senhora e ela disse que eu iria fazer a comunicação para comemorar os 2 anos de uma tal de voz do raio rubi. Ela mesma é toda irradiante de capas e lenços, véus e rosas, tudo nela brilha igual um festival de fogos da Copa do Mundo. KKKKK. É uma mulher e tanto essa deusa que veio me dizer que eu estava sendo libertada para falar pro mundo da realidade da vida espiritual. Me contou que o povaréu espiritualista é meio confuso, que tá quase todo mundo esquecendo que estão na Terra ainda, e que estão fazendo da vida um conto de fadas ou uma merda com suas próprias vidas. Essa palavra traduz o que eu interpretei do que ela me disse sobre a nossa inconsequência na vida carnal que temos, e que ela e um tanto de almas iguais a ela precisam ajudar o mundo a entender que as coisas ainda estão em andamento. O tal de um progresso da Terra para uma tal de dimensão não se dê quantas porradas pra cima do que tá hoje. KKKKK. Ela ri bastante na carta. Né? Aqui traz uma carta real, sim.
Ali no caso, o espírito em si, não é que ele continuou falando esses palavrões, mas foi o médium também, ele agiu bem, porque foi a forma que ele também canalizou. Foi a forma dele, ele canalizou Dercy dessa forma, dos palavrões. Mas o espírito em si, a psicografia ela é correta, mas a tradução, o espírito em si não disse os palavrões em si. Falou de forma diferenciada, mas para o médium também nem julga muito, porque ele descreveu ela no físico quem ela é. Sim. Mas o espírito em si não foi quem disse os palavrões. Apenas palavras muito abertas, e o médium ali juntou a metade do médium, né, um médium super consciente, recebendo as informações super positiva e também temperando um pouco. Ali teve um tempero do médium também, mas não alterou em nada na psicografia. Porque o médium, na minha opinião, ele até agiu bem. Foi uma forma também do público, né, entender melhor a psicografia, vindo dela. Sim. Mas ela em si jamais falaria os palavrões mesmo. Depois, como espírito, você disse. Como espírito, não. Mas também não está errado nesse caso, porque o médium, por ele ser um médium consciente, ele também moldou do jeito dele, mas graças a Deus não desviou em nenhum momento as palavras. Então foi super bem correto isso aí. Maravilha. Então, essa Dercy aí, pelo menos ela parece bem, né? Sim, aqui traz a tranquilidade da alma. E é uma alma que em vida também, como muitos outros, que nem eu falo, por mais que tem no trecho que ela fala a forma de xingar, de expressar, na verdade aquilo ali é uma grande carapaça, né? Uma máscara, né? Porque na verdade a Dercy, ela era depressiva, carregava mágoas, ressentimento, não gostava de entender o ser humano e também, se fizesse um favor para ela, por mais que ela fazia as palhaçadas ao público, né? Ela é uma pessoa muito solitária, sempre foi uma pessoa muito sozinha. Então não era uma pessoa que se agradava muito com a humanidade. E muitas coisas pelas quais ela passou na vida, ela se tornou uma pessoa triste, aborrecida com o mundo e com a vida. Então o cenário, né? O que ela optou para a vida é viver esse cenário. E foi uma forma também que ela se encontrou e engrenou, né? Porque até então até viveu mais, né? Porque se ela tivesse levado a vida ao pé da letra, ela teria se suicidado ou se abandonado, teria se entregado tudo, né? Não teria dado continuação ao lado profissional, de referente às decepções que ela teve na vida. Então ela fez da arte a própria vida dela. E isso tudo ajudou muito, porque através dessa camuflagem, dessa moldagem de um bom camaleão, ela pôde viver a vida, dar a volta por cima, ganhar muito dinheiro com as realizações dela e com as verdades que ela dizia, né? Mas no fundo mesmo, se você tirasse aquelas máscaras ali, aqui traz uma pessoa triste, cansada da humanidade, muito insatisfeita em viver na Terra pelas decepções causadas pelas pessoas em grupos, né? Pessoas que ela conviveu. Aqui traz uma pessoa que conviveu com muitas pessoas, mas que teve grandes decepções. Isso a fez com que ela poderia ter entrado na revolta, né, ou no abandono. Ela fez de toda essa negatividade a arte. Ganhou muito dinheiro, fez muita gente sorrir e ainda foi embora deixando saudade. Porque ela viveu o cenário, ela trouxe o cenário. Porque a realidade mesmo da vida dela, se ela fosse colocar isso em prática, ela teria entrado no suicídio ou abandonado a carreira aos 32 anos de idade, que é onde pesou mais. Aqui traz que aos 32 anos de idade dela, é onde as energias negativas pesaram muito, muito. Que aí foi onde ela reverteu a situação. Então agiu de uma forma correta.